Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós esse nosso momento do Evangelho Diário. É com muita alegria que a gente partilha aqui minutos de esclarecimento do livro Um Minuto com Chico Xavier. A gente partilha os ensinos de Jesus, da doutrina espírita, para unirmos força, fé e esperança para a nossa caminhada terrena. Então sejam todos muito bem-vindos e que Jesus hoje possa estar aqui conosco. Que Jesus possa estar vivo em nosso coração, iluminando cada palavra, cada pensamento, cada atitude nossa. Meus amados irmãos, hoje nós iremos refletir aqui uma mensagem muito especial, que é de Emmanuel, uma mensagem que se encontra no item 197 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Como eu já disse para nós no domingo, nós já estamos encerrando praticamente esse livro, meus irmãos. A gente vai ter passado já por todos os capítulos, todas as mensagens. Então, em breve, dentro de, acredito que 1, 2 semanas, a gente já encerra essa obra aqui. E nós já temos uma obra que iremos começar depois dessa no nosso Evangelho Diário. Particularmente, estou muito empolgada com essa obra, que é uma obra que eu guardo ela no meu coração. A gente já viu ela por aqui em alguns momentos no nosso Evangelho Diário, e é uma obra de história. Ou seja, nós vamos acompanhar aí algumas histórias para tirar cada vez ensinamento para a gente. Em breve, nós partilharemos qual será a obra que nós iremos acompanhar aqui no Evangelho Diário. Mas enquanto isso, vamos aqui mergulhar no ensino ainda da obra Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, como eu disse, a mensagem de número 197 de Emmanuel. E Emmanuel hoje nos diz: lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Olha, Emmanuel é sempre muito sábio em suas palavras. E aqui ele diz assim, olha, vamos nos lembrar que a gente é parte de toda uma humanidade. Nós não vivemos sozinhos e não viemos para viver sozinhos, solitários, não. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos um núcleo familiar, temos um núcleo de amigos, de conhecidos, porque viemos para viver em conjunto, em sociedade. A gente não veio para viver isolado. E aí, Emmanuel hoje diz para a gente se lembrar disso. Porque às vezes temos a tendência de começar a nos isolar das pessoas. Isolar da família, afastar-se dos amigos, ficar distante das pessoas, não se envolver muito. Às vezes começamos a ter esse hábito. Mas Emmanuel diz, nós viemos para viver em conjunto, porque somos parte dessa grande humanidade. E é quando nós convivemos com as pessoas que nós começamos a partilhar o pão da vida. Que a gente partilha conhecimento, aprendizado, que a gente partilha as virtudes, que a gente partilha as experiências da vida. Agora, se a gente vive isolado, é como se a gente enterrasse todos os dons que Deus nos deu. Quando a gente quer viver só no nosso núcleo fechadinho e começa a se afastar das pessoas, é como se a gente estivesse enterrando o dom da partilha da vida. Olha, meus irmãos, a gente testa as nossas virtudes na convivência com o outro. Até sobre isso, hoje eu trouxe uma história para nós.
uma história desse livro aqui, Jesus no Lar, uma história do querido espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E lá no capítulo 26, eu gostaria até de ler essa história para nós. No capítulo 26, nós iremos ter um momento vivido com Jesus e os apóstolos, em específico com Filipe. Então, olha só, meus irmãos, que linda essa história. Filipe, velho pescador de Carfanaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar entre a diferença dos justos e dos injustos, de maneira a destacar a santidade na terra. Por outras palavras, Filipe estava ali com Jesus e os demais apóstolos, tinha outras pessoas também, discípulos, e Filipe estava ouvindo a explanação do Cristo. E quando ele ouve as palavras de Jesus, ele começa a destacar sobre alguns ensinamentos que ele viu em Isaías, do profeta Isaías, há muitos anos atrás. Quer dizer, ele leu isso. E aí ele começa a falar sobre a santidade na terra. Ou seja, nossa, aquelas pessoas evoluídas, aquelas pessoas com coração puro, dando a entender, talvez, que quanto mais a pessoa vive isolada, mais pura ela é. Quanto mais ela evita contato com conflito, mais evoluída ela é. Então, Filipe começa a dar essas tendências, insinua isso. E é nesse momento que Jesus, ele espera Filipe terminar de falar e ele adentra com a sua sabedoria através das palavras. E Jesus conta uma história. Conta uma história para Filipe, mas para cada um de nós também hoje. Jesus conta assim, olha, certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público, porque ele passava dias inteiros no templo, entre oração e jejum incessante. Ele conhecia a lei de Deus como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas. Ele decorou os mais importantes textos da revelação. Se ele passava nas ruas, era tão grande a estima de que fizera credor que as próprias crianças se curvavam diante dele. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia-se túnicas sem manchas e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Jesus está contando aqui a história de um fariseu. Um fariseu que falava do evangelho no sentido de que falava as leis naquela época. Um fariseu que decorou tudo, todos os textos da revelação, que tinha roupa impecável, que se alimentava de forma impecável e que evitava falar com as pessoas impuras. Ou seja, ele vivia o dia inteiro lá no templo. A vida dele era se afastar de tudo e ficar lá no templo, vivendo para ele. E aí ele foi consagrado o Santo dos Santos naquela época. Até as crianças se curvavam diante dele. Aí Jesus continua a história. Acontece, todavia, que havendo uma grande peste na cidade próximo de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso a socorrer os necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, esse anjo de mãos de homens que lhes ajudasse, por meio das quais esse anjo pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se então esse anjo que havia um fariseu
que era considerado o santo dos santos, conhecido já na corte celeste pelos seus votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como então cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como um vale de imundície? O anjo insistia no chamamento do fariseu. O anjo se aproximava e inspirava pelo pensamento aquele fariseu a ir para as ruas, ajudar aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam passando necessidade. Contudo, ele não conseguia afinidade de pensamento com esse fariseu. Porque o fariseu estava ocupado demais, contemplando a pureza da vida que ele vivia. Ele estava ocupado demais vivendo só para ele. O mensageiro do Senhor afastou-se e recorreu a outras pessoas. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém queria se arriscar. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima, ou seja, o anjo, encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. E por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou esse criminoso a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce pedido do anjo, com espontaneidade da cooperação ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres, improvisou remédios, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos. O fariseu, que era considerado santos dos santos, aquele puro, aquele que sabia todas as leis divinas, esse não quis ajudar. Ele quis viver afastado de tudo e de todos. Mas sabe aquele criminoso que ninguém gostava, ninguém se aproximava? Aquele que era considerado impuro na época? Esse foi o único que ouviu o pedido do anjo e foi lá ajudar. Esse foi o que teve o bom coração de ajudar as pessoas que estavam em meio àquela epidemia, que não teve medo de colocar as mãos a serviço do bem. Todos que estavam presentes ali com Cristo registraram essa história com admiração. E em seguida, Jesus completou dizendo: a virtude é grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E assim Jesus encerra a história. Olha que lindo que Jesus fala assim: justos ociosos. Será que estamos sendo justos ociosos, meus irmãos? Será que achamos que o que estamos fazendo no bem basta? Nos afastando da família, nos afastando do convívio com as pessoas, nos afastando dos amigos, pensando só na gente e não compartilhando as virtudes e a ajuda com quem precisa? Justos, ociosos.
Quantas pessoas estão esperando a nossa ajuda? Dentro da família, no trabalho, os amigos. Mas talvez estamos como os fariseus da história aqui, pensando só em nós. E achando que a verdadeira pureza é viver quietinho no próprio canto, sem se envolver muito com as pessoas. Pois é, meus irmãos. Como Emmanuel diz hoje na mensagem, nós viemos para viver no mundo. Nós fazemos parte dessa grande humanidade. Não nos afastemos das pessoas. Vamos nos aproximar. Porque é no contato com o outro que a gente mais aprende e ajuda em nossa vida. E é ajudado. Hoje eu deixo essa história para que a gente possa refletir, levar para a nossa terça-feira, essa mensagem para o nosso coração. Desejo a todos uma excelente terça-feira, com a paz de Jesus. E com a bênção de Deus, nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho, para mais um momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Fiquemos com Jesus e que assim seja.